O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Você gosta dessa porra aqui? Então, se você puder, quiser e der, pinga um no nosso Apoia-se, Patreon, Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília@gmail.com. Faça um Pix. Por favor, abramos os olhos. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. Tá, mas agora bora pra abertura. A gente tá falando de um cara que era baixo clero, menos de 1%. Ele conseguiu fazer isso. Você não olha e fala assim, pô, a gente foi incompetente de fazer isso. Discordo muito dessa leitura de a esquerda não sabe se comunicar. Por quê? Porque a direita, quando ela se comunica na internet, ela tem algumas chancelas que a gente não tem. A primeira é a possibilidade de cometer crime de maneira impune. Por exemplo, os disparos em massa que o Bolsonaro fez, que são absolutamente ilegais e que vida que segue. Também, uma quantidade gigantesca de mentiras propagadas, com manipulação de informação. A partir do momento que eu faço isso, eu já tomo 30 processos de minha ruína. E, segundo, o que eles têm? Que a gente não tem. Esses disparos não foram de graça, né? Eles foram irrigados com muita grana. A gente, simplesmente, não tem essa grana. Então, pra além de, não vale a pena fazer esse tipo de janonismo cultural, porque a lei pesa diferente pro nosso lado, tanto a gente sequer tem recurso pra fazer. Então, acho que a gente não perdeu o timing. Eu acho que a tática que foi usada por eles é uma impossibilidade pra gente. E eu tenho a minha própria visão de qual tática deve ser usada por nós. Esse tipo de construção não foi mais ou menos o que o Bolsonaro fez? Exatamente. O que o fascismo traz é uma construção de um movimento de massas que consegue desviar o foco do sofrimento da classe trabalhadora. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Cristiano, seu lixo. 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 Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Fora seu Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 38 de 2025. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. Esse Braga Neto. Braga Neto, tamo de volta, senhoras e senhores, e quem não tá cantando... Sentar na mesa. Chateado. Guararapes, sentar na mesa. Transparência. Artigo 142. Sentar na mesa. Do Exército de Caxias. Guararapes, sentar na mesa. Porra. Tá muito errado, hein? Tá muito errado isso. E desde já o nosso... Desculpe. A maravilhosa música cubana por essa canalice. Perdão! O mundo tá de pernas pro ar, a porrada cantando em Brasília. E a gente tá aqui, preso nesse dia da marmota do... Cabeça de piroca. Mas enfim, esse vai ser o último episódio com os interrogatórios dos... Malditos milicos! Horroroso. Depois desse episódio, a gente só deve voltar ao tema quando rolar o tão aguardado... Dizer aos canalhas, terei preso. Dizer aos canalhas, terei preso. Mas enquanto esse momento não chega, vamos de bossa nova. Esse bosta braga que é um neto... Esse neto bosta que é um braga. Esse braga bosta que é um neto. Esse bosta neto que é um braga. Esse neto braga que é um bosta. Esse Braga Neto. Calma, que é um bosta. E dessa vez o general foi cognitivamente capaz de lidar com o próprio advogado de defesa. Merece até uma medalha. Guerreiro! Bom, rolam aquelas perguntas iniciais protocolares e... O senhor já foi preso ou processado alguma vez? Eu estou preso, presidente. Esse preso braga que é um neto. Esse neto preso que é um braga. Esse braga preso que é um neto. Esse preso neto que é um braga. Esse neto braga que é um preso. Esse Braga Neto, que é um preso. Fora essa vez. Ora, essa vez não, senhor. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Eu que decretei.
porra. Um belo de um esculacho. Um civil metendo essa pra cima de um general em uma grande página da história brasileira. Eu inicio, General Braga Neto, Que é um bosta. eu inicio com a reunião ministerial de 5 de julho. E a minha primeira pergunta é exatamente essa. Por que o senhor estava presente? Essa eu quero ver. Porque o senhor o senhor havia se desincompatibilizado para poder ser candidato a vice-presidente. E era uma reunião ministerial. Por que o senhor estava presente? Eu quero saber. Mas antes da resposta do general, bora pra resposta do Bolsonaro pra essa mesma pergunta. Aproveitando essa questão, nessa reunião que era ministerial, por que a presença do candidato a vice-presidente Braga Neto se ele não exercia mais nenhum cargo público? Eu nem sei porque ele estava lá, nem sei se ele estava lá. Bom, o Braga Neto e o advogado dele já sabiam dessa resposta do Bolsonaro. Os últimos interrogatórios tinham essa vantagem. Mas ainda assim conseguiram dar uma resposta que é de um cretinismo. É de uma cretinice. Presidente, eu estava encarregado de fazer o plano, eu já estava trabalhando no PL. Depois eu vi porque ele quis o Braga Neto. Por quê? Porque é uma pessoa maravilhosa. Teu cu! Estava encarregado de fazer o plano de governo, uma coisa que eu nunca tinha feito. E eu sempre visitava o presidente Bolsonaro, né? E quando eu cheguei lá, o presidente me convidou para assistir a reunião. A desculpa era ajuda pro plano de governo? É isso mesmo? Não mete essa não. Tá, continua enrolando aí, Braga Neto. Seu Braga Neto. Para mim era interessante porque eu poderia escutar as informações dos ministros. Talvez tivesse alguma coisa que interessasse para mim para o plano de governo. Não fode, porra! Não tinha nada a ver com a retórica golpista da reunião. Nada. E vocês sabem por que coube ao Braga Neto o plano de governo, né? Uma pessoa maravilhosa. Você precisa ver o que ele está me ajudando no partido, um homem trabalhador. Mas o que ele está fazendo? Organizado. São organizados, que nós não somos. Os militares são organizados. Bom, nós aqui, curiosíssimos, a gente foi atrás do plano de governo e convidamos você a fazer o mesmo. O plano de 2018 já era um PowerPoint trashíssimo e totalmente inespecífico. Mas procura aí, plano de governo de 2022. Você vai encontrar um PDF e tem uns fluxogramas na 4ª página do ciclo da pobreza. Atenção, Paulo Guedes. E do ciclo da prosperidade. Tá enganando a rapaziada, Paulo Guedes. Um negócio absolutamente inacreditável. Na parte de valores e princípios, o número 1 é: liberdade é tão importante quanto a própria vida. O que contradiz o cabeça da chapa? Mais importante que a vida é a liberdade. Sem liberdade, não tem vida. Mais importante do que a tua vida é a sua liberdade. Temos algo mais importante que a própria vida, que é a nossa liberdade. A nossa liberdade vale mais que a nossa própria vida. Algo mais importante que a nossa própria vida. É essa nossa liberdade. E a cereja no bolo? Podemos até viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade. Caralho! Mas a gente está se perdendo no plano de governo do general. Afinal, a gente é civil. Os militares são organizados. E o senhor, nessa reunião, aos 51 minutos e 32 segundos, depois de várias manifestações nesse sentido, o senhor diz, entre aspas... Só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Eu não sei se os senhores já viram isso. Senhores, só observar que saiu uma notícia agora dizendo, o Fachin, que era então presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o Fachin dizendo que a auditoria não muda o resultado da eleição. Não sei se os senhores já viram isso. A auditoria não muda o resultado da eleição. Está nos jornais, mas só uma atenção. Depois que der merda, não muda nada. Depois que der merda, não muda nada. Isso depois das manifestações dizendo que algo precisaria ser feito porque depois não seria possível. O senhor quer esclarecer a sua participação nessa reunião, por favor? Sim, senhor, sem problema. O assunto de urnas era um assunto que estava para todo lado, né? Toda hora falava. O general, o ministro da Defesa, Guararapes, tinha dado uma explicação, estava prestando algum esclarecimento sobre a equipe dele que participava da ajuda no Tribunal Superior Eleitoral. E eu, por acaso, estava mexendo no telefone. Vamos lá, presta atenção. Dá pra ficar a boca atrás, por favor? E a mensagem de jornal apareceu. Eu só chamei a atenção para o caso da mensagem de jornal. E outro assunto é exatamente isso, porque eu queria provocar que os ministros falassem de suas ideias, de processos que iriam fazer no futuro, etc., para que eu pudesse alimentar o plano de governo.
Ele meteu essa. Que era um plano de governo. Muito ruim. Que era um plano de governo. Péssimo, horroroso, horrível. Que era um plano de governo. Merda. Sequencial naquilo de um trabalho do que nós vimos fazendo de conservador, né? Os valores conservadores, um plano liberal e voltado para o empreendedorismo dentro da linha do Paulo Guedes. Mentiroso! Do caminho da prosperidade. Isso é enganar. Era basicamente isso. O Braga Neto só estava muito focado em fazer um plano de governo. O senhor se recorda dessa reunião? Sim, senhor, mas não foi uma reunião. Não foi uma reunião, foi um meeting, meu. Não foi uma reunião, foi um encontro. Foi um get together. As pessoas se reuniram, mas não foi reunião. E qual foi o assunto da reunião? Meu pau em sua mão. O assunto, eles chegaram perguntando. Tocou-se em assunto da intervenção. É golpe. Assuntos operacionais, alguma coisa que tinha sido feita, que eu prefiro não comentar. Eu já estou ficando nervoso, hein? Mais um general Glória Pires. Eu prefiro não comentar. Eu não sou capaz de opinar. Pode isso, Arnaldo. Baixa a bola pra caralho. Imagina o que o Ustra ia fazer com um cara desse. Eu prefiro não comentar. Bora passar então pro encontro do Braga Neto com o Cid e uns kids pretos na casa do general. Achavam que tinha sido, que ficaram tristes porque nós perdemos a eleição. Chorando depressivo em Mambucaba. Perguntaram onde eu estava trabalhando, eu falei, teu cu! Eu já estou trabalhando no Partido Liberal. Foi genérico. Eles não tinham intimidade para entrar em assuntos detalhados, delicados comigo. Não tinham essa intimidade. Ficaram meia hora lá. Que estranho, hein? Se tivesse intimidade, tinham até dormido na cama do general, pô. Exército brasileiro. Braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Quem inventou isso, acho que foi o Pedro Daltro, lá do Medo e Delírio em Brasília. Eu não teria essa sagacidade. Texto maneiríssimo, né? Braço forte, mão amiga, punheta para todo mundo. Eles não chegaram a falar que pretendiam fazer alguma operação, algo assim? Não, senhor. Não tocaram em assunto nenhum de operação. Eles não pediram dinheiro para o senhor auxiliar, seja nos acampamentos, na operação? Não, senhor. O senhor me permitir? Por favor. O que acontece com dinheiro? O presidente Bolsonaro deu uma recomendação de não se pegar dinheiro vivo. Pô, tá de sacanagem, né? Mas qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Qual o problema? Ah, por que dinheiro vivo? Porque dinheiro vivo, porque você... Não, eu, por exemplo, faço isso com funcionários meus. Quer dizer, você pega o dinheiro, saca da conta do Bolsonaro, não vai ficar dando cheque pra cada um. Saca 10... Por exemplo. Mas o governo do Pix... E não dá pra entender, o governo do Pix não usa o Pix? Não. Mas como assim? Você não saca 10 mil reais pra pagar as contas dela. Por quê? Por quê? Porque não Porque o cartão dela. Mais fácil é o Pix, porque o André falou. Mas o Pix é do governo. Também acho. O governo que aprovou. O Pix aqui também acho. em um minuto. Olha só, para sacar o dinheiro eu tenho que ir num caixa, tem que sacar o dinheiro, pegar o dinheiro, contar o dinheiro, chegar na Andréia, pagar pra Andréia, a Andréia conferir o dinheiro. Olha o seu trabalho. No Pix eu... Vai embora. Vai embora. Vai embora. Cheque. O Cid veio atrás, perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Ou seja, teve pedido por dinheiro, isso o general confirma. Mas ele diz que não entregou nada. Na minha cabeça tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro pra ele, como tá nos autos, falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. Tá de sacanagem. Procurou o Azevedo veio mais tarde pra mim e falou assim, general, a sua mão é meu pau. O dinheiro que o Cid quer, tá precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, contato com empresários. Então eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum pro Cid. O senhor, em momento algum, entregou numa sacola de vinho, o dinheiro ao tenente-coronel Cid? Eu não tinha esse dinheiro. E aí eles falam que o Braga Neto não tinha contatos, não tinha como captar esse dinheiro. O argumento deles é esse, de que ele estava sempre quebrado, de que ele não tinha como captar esse dinheiro, não tinha quem dar esses 100 mil reais pra ele. Enfim, lembrando como o Braga Neto era quebrado, eu falei aqui no foro, já deve ter uns 3 anos, gente, na época da eleição, de uma matéria que eu tinha feito na Piauí, que citava o Valdemar pedindo dinheiro pra empresários pra bancar o Braga Neto. Então, num evento daquela esfera, o Valdemar tava reclamando que o Braga Neto, coitado, só recebia a aposentadoria dele de general, que a vida era muito dura e que eles estavam tentando ali dar um jeito de dar um salário pra ele e tal.
depois eles deram um jeito, né, de dar um excelente salário pra ele. Mas o fato é que essa questão, o Braga Neto sempre gostou de dinheiro, ele sempre pressionou por mais dinheiro, né? Então, não sei se esse argumento da defesa dele, de que, ele não tinha condições, ele não tinha contatos que dessem esses 100 mil pra ele, não sei se isso para em pé. Não tinha contato com empresários. Os empresários, eles estavam mais interessados no presidente Bolsonaro do que em mim, presidente. Desça daí, seu corno, desça daí. Sempre lembrando que o general foi caguetado por um tenente-coronel da Ativa. Olha o passarinho cantando, que coisa bonita. A partir do momento em que, segundo consta na denúncia, principalmente o comandante Freire Gomes não teria dado seu apoio ao golpe, à tentativa de romper o Estado Democrático de Direito, ele passou a ser atacado pelas redes sociais de maneira a pressioná-lo. E a apreensão de mensagens, onde uma mensagem do senhor, uma mensagem muito clara, diz, para sentar o pau nele, preservar o almirante Garnier, mas também criticar o brigadeiro Batista Júnior. O senhor se recorda dessa mensagem? Ministro, eu me recordo. Me recordo. Dessas mensagens que eu vi no inquérito, né? Mas essas mensagens no inquérito, elas estão fora de contexto, estão descontextualizadas. Como se tivesse qualquer contexto possível que ajudasse a defesa de um general candidato a vice na chapa presidencial derrotada, incitando ataque contra comandantes das forças. Eu não me lembro de ter enviado essa mensagem. Não me recordo. Não me recordo, já disse, Roberto. Tá? Eu não me lembro de eu ter feito essa mensagem. Esqueceu-se. E por isso uma coisa eu posso confirmar para o senhor com certeza. Eu jamais ordenei ou coordenei ataques a nenhum dos chefes militares. Pelo contato que eu tinha com eles, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria pessoalmente com eles. E eu não tinha contato com eles. Como assim? Não entendi. Eu não coordenei isso aí. Confira comigo no replay. Pelo contato que eu tinha com eles, eu não tinha contato com eles. Pelo contato que eu tinha com eles, eu não tinha contato com eles. Tá, o Braga Neto enviou as mensagens por WhatsApp, mas... Eu não me recordo de ter lido a mensagem, de ter visto a mensagem ou ouvido. Era vídeo? Era áudio, presidente? Não, era mensagem de WhatsApp. O que eu me lembro, eu não respondi essa mensagem dele. Eu dei uma olhada assim e não me lembro. Não, eu tenho certeza que eu não respondi. Nem tomei conhecimento. Certo. Confira comigo no replay. Eu não me recordo, que eu me lembro, eu não respondi. Eu tenho certeza que eu não respondi. Nem tomei conhecimento. O Xandão pergunta sobre a clássica frase dita nos últimos dias de dezembro em frente ao Palácio da Alvorada por uns apoiadores do Bolsonaro. Vocês não percam a fé. Não, vamos lá na frente, é só o que eu posso falar pra vocês agora. Estamos na frente do comandante militar, tem que dar um tempo. Tá bom? Eu não posso conversar. Naquele dia tinha pouca gente, tinha uma senhora na chuva com uma criança chorando, fazendo sinal pra mim, pedindo pra parar pra tirar uma foto comigo. Olhando de novo o vídeo, não tava chovendo nada. E ali no Palácio da Alvorada tem lugar onde se abrigar. Braga Neto pode ter confundido com esse trecho aqui, ó. A gente tá na chuva, tá no Eu sei, senhor. Vamos. Não só fica... Tem que dar um tempo. Quando a mulher, eu parei ao lado da senhora, ela começou a chorar, né? Eu até abraço a senhora, eu tava até com uma bala na boca, eu lembro desse vídeo. Tava com a bala na boca. Porra, foda-se, cara, cala a boca. Ela chorando, eu falei, minha senhora, eu falo, vamos ter fé. Vocês não percam a fé. Vocês não percam a fé. Pra ela, normal, né? Só peço a Deus muita saúde e que Ele continue aí nos abençoando pra que a gente consiga comprar o mel, o leitinho dos meninos e o mods da mulher. O resto é só fé. É um Deus. E eu falo assim, não, tem alguma coisa aí, só não posso falar o que é. É só o que eu posso falar pra vocês agora. Eu não posso conversar. É porque eu sabia que o PL ia entrar com aquele documento no Tribunal Superior Eleitoral. E eu achei que aquilo poderia render alguma coisa. Eu não me lembro exatamente se eram 3 ou 2 dias. E eu não podia dizer pra ela, não, fica tranquila, porque o PL vai entrar. Porque vai que o PL resolve não entrar com o documento. Então foi exatamente por causa disso que eu disse pra ela, vamos ter fé que vem alguma coisa
aí, vamos ver o que dá. As datas, o senhor vai ver que foi logo depois que entrou com o documento. Pois é, fede reverter a eleição através do... Valdemar. A galera que tava lá, pelo discurso da mulher, tava passando chuva lá no acampamento na frente do QG. Um acampamento que tava pedindo intervenção militar. Aí o Braga Neto fala, vocês não percam a fé? Tá, mas o Xandão fala sobre uma mensagem enviada por um militar pro Braga Neto no dia 14 de dezembro, o dia da reunião do Paulo Sérgio com os comandantes. Nos autos, a captura da tela do celular é do senhor. Ele remete uma mensagem, ele encaminha uma mensagem que ele recebeu. Cada vez mais a nação brasileira precisa de você e exige o seu posicionamento. Aqui de preto é apoiado o governo, visto que são instituições de Estado. É exatamente o enfoque. Precisamos salvar o nosso Estado democrático de direito. Qual é a dúvida? Qual é o receio? Ou você toma uma atitude de patriota, urgentemente, ou todos nós, militares, amargaremos pelo resto de nossas vidas a marca da desonra, da covardia e de ser, aqui está seremos, mas seria sermos considerados traidores da pátria, mesmo honrando o glorioso exército de Caxias ao longo de toda a nossa história. Guararapes! Não, aqui é essa mensagem, Tom Barros reencaminha para o senhor. Aquelas mensagens que são reencaminhadas, o senhor, na tela, consta, o senhor responde, meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. A omissão, no meu entender, é um pecado também. Pior que uma indecisão. É uma indecisão. Ok, ele responde, então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. E vem a sua resposta, oferece a cabeça dele, cagão. E é claro que ele esqueceu-se. Mas sabe o que a gente não esqueceu? Eu jamais ordenei ou coordenei ataques a nenhum dos chefes militares. Pelo contato que eu tinha com eles, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria pessoalmente com eles. E eu não tinha contato com eles. O senhor se recorda dessa? Presidente, eu não me recordo especificamente das mensagens. É óbvio! Esqueceu-se. Imagina esse esquecimento em outras épocas. Se o general tivesse sendo interrogado pelo coronel Brilhante Ustra, que eles elogiam tanto... Na ordem do dia do Ministério da Defesa, o chefe da pasta, general Braga Neto, exalta a data como um marco histórico da evolução política brasileira que resultou no fortalecimento da democracia. Eu tô com vontade de cagar na sua boca! Acho que vou cagar. Ele estaria nesse momento com as unhas arrancadas, hematomas pelo corpo, teria sido afogado, levado choques. E eu lembro de alguns dos prints, mas como eu disse ao senhor, os prints eles estão desconexos, né, porque ele não traz a sequência toda da conversa. Que eu volto a afirmar ao senhor o seguinte, eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra o Freire Gomes, nem contra o Batista Júnior, nem contra o Garnier, nem contra ninguém. Não parece. Também estaria fora dessa sequência, o senhor, que a Procuradoria indica que o senhor tentou também pressionar o então comandante do Sudeste, na verdade pedindo que pressionasse o então comandante do Sudeste, hoje comandante do Exército, o general Tomás, também numa mensagem que estava no seu celular, dizendo, o Tomás foi no VB, o ex-comandante Vilas Boas, ontem, e aí, acredite, ele deu uma mijada no VB e na Cida. O chamado Golden Shower. O que é Golden Shower? Terminou dizendo que os dois serão prejudicados com as intervenções sem noção que estão fazendo. Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é a esposa mesmo? Do general Vilas Boas. A esposa do general Vilas Boas, uma celebridade. Tamo junto, pelo Brasil, né? Brasil, selva. O Múcio tinha dito em reuniões no governo antes do acontecido de domingo que uma das razões para não acabar com o acampamento é que a mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Na saída ele resolveu abrir o jogo e falar mal de todo AC, principalmente do Teófilo, do Barata, parece até que ele é PT desde pequenininho. O PT! E aí continua. O senhor se recorda dessa mensagem? Eu disse para o senhor, essas mensagens, como elas são prints, estão desconexas, e eu digo para o senhor o seguinte, eu não escrevi essa mensagem. Então quem foi? Eu nunca escrevi essa mensagem. Então quem foi? Primeiro que eu conheço o Teófilo Tomás, eu sei que o Tomás, na realidade, ele tem uma ligação muito forte com o presidente Fernando Henrique, não tem nada de PT. O PT!
ET! Não tem nada disso, tá? As mensagens, elas estão desconexas. E aí agora o general se entrega. E não tem a conversação pra saber se aquilo que eu encaminhei... Eu tinha mania, às vezes, da pessoa me perguntar alguma coisa, eu copiar uma mensagem e mandar a mensagem que eu tinha recebido, entendeu? Pra me livrar daquilo ali. Coitado do general, ele não sabe usar o WhatsApp direito. Ele não sabe encaminhar a mensagem, tem que copiar e colar. Não foi ele que escreveu. Se ele tá falando que tinha esse hábito nesse contexto, ele não tá querendo dizer que foi isso que ele fez nessa situação? O general mandou a mensagem pra se livrar da mensagem. Fode, porra! O senhor chegou a entrar em contato com o general Lorena Cid para conversar sobre a colaboração premiada que tinha sido realizada pelo filho dele, o réu colaborador, Tenente Coronel Cid? Essa mensagem que dizem que eu falei com o Cid, o pai do Cid é que me ligou e o que ele me queria. Ué, aí, ó. Proibidão. Ele me pediu, foi ele que me pediu. Ele queria apoio político para o filho dele. Ele reclamava que as pessoas só falavam do 8 de janeiro e ninguém falava do filho dele. Foi isso que aconteceu. Quem me liga é o pai do Cid. Eu nunca entrei em contato com ele, nem nunca perguntei nada sobre delação premiada do Cid. Pois é, o filho do general podia ter caguetado o Braga Neto e o Bolsonaro, mas o Braga Neto resolveu não falar nada com o general pai dele. E lá vem ele. O doutor Luiz Foda-se, que não é mais ministro Luiz Fux. Ele e suas perguntas de gênio. Agradeço, general. Eu passo a palavra ao ministro Luiz Fux. Muito obrigado, ministro Alexandre Moraes. General, Pega no meu pau. Não, o senhor visitou em alguma oportunidade o acampamento? Porra, que caralho de pergunta é essa, Fux? Boa tarde, ministro. Prazer rever o senhor. Significa? Seguinte, eu passei na frente do acampamento uma vez de moto para poder ver como é que estava, porque o presidente mesmo aconselhou que nós não parássemos no acampamento, não fôssemos no acampamento. Isso aí até parece bom, mas é ruim o suficiente, porque quer dizer que o presidente da República teve que instruir os ministros generais para que não fossem ao acampamento golpista? Não tenha dúvida nenhuma que eu tive muita dificuldade em tirar o núcleo desses movimentos, porque eu tinha certeza que eu estava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas. General, com o volume de pessoas naquele acampamento, era previsível que houvesse essa insurreição que ocorreu no dia 8 de janeiro? Só levantada de bola, hein? Presidente, as informações que eu recebia do acampamento, assim, as informações que eu digo com as pessoas que eu encontrava, com a própria Dona Cida, que às vezes frequentava o acampamento. Dona Cida é a tal esposa do Vilas Boas. Quem que a senhora é esposa mesmo? Do general Vilas Boas. Muito obrigado, comandante Vilas Boas. O que nós já conversamos morrerá entre nós. O senhor é um dos responsáveis por estar aqui. Dona Cida, que às vezes frequentava o acampamento. E que o pessoal comentava, na própria igreja lá, o pessoal tinha gente que ia no acampamento. Era um lugar pacífico, né? Que tinha inclusive igrejas, tinha tudo. Eu nunca imaginei que aquilo ali ia continuar. Presta atenção que é importante, pessoal. Eu inclusive não entendi por que o exército, quando começamos a ver, nós vimos que tínhamos que desmobilizar, não começou a convidar as pessoas para irem embora, entendeu? Para poder liberar. Repito! Eu inclusive não entendi por que o exército não começou a convidar as pessoas para irem embora. Por que será? Eu inclusive não entendi. Porque o presidente foi embora para os Estados Unidos, eu viajei também, não tinha mais nada ali. O general disse que não entende por que o exército não acabou com o acampamento. E isso quando o alto comando autorizou e tolerou essa insanidade na frente do QG. Tá cheio de militar aí no meio. A senhora acha que eles foram lenientes, coniventes, digamos? Aceitaram? Eles apoiaram. Eles apoiaram? Apoiaram. Então você acha que as lideranças do exército na frente dos acampamentos apoiavam os acampamentos? Apoiaram porque tinham os homens do exército e ajudavam e tudo mais. Tinha uma simpatia pelos acampamentos? Não, com certeza. E um apoio, um certo nível de apoio? Com certeza. Os acampamentos ficaram montados por tanto tempo e por todo o país sem ninguém falar nada em sentido contrário. Por isso ousamos pensar que éramos bem-vindos. Bastaria um soldado raso nos avisar que deveríamos sair, que teríamos ido embora. Ao contrário, vários foram os chamados para que fosse mantida a mobilização popular. Olha que legal! Essa conta irá para as Forças Armadas. Alguém assinou esse plano verde-amarelo, esse punhal verde-amarelo? Eu desconheço esse plano, nunca vi esse plano. Por favor, longe de mim. Longe de mim. Importa que tenha ou não sido assinado, Fux? Agrava, mas não elimina o problema. Mas ninguém falou em assinatura do plano, porra. Que papo é esse, Fux? Que conversa é essa? Você tá meio que pra chutar a direção na qual o Fux tá indo, né? E é a chegada a vez do Gonê. Obrigado, meu bom Deus. E o agradecimento é só porque a gente vai ter a oportunidade de não escutar mais o Luiz, fuck you! nesses interrogatórios. Insuportável! E a minha
minha indagação, senhor presidente, é o seguinte. Calma! Nas buscas e apreensões que foram realizadas na sede do Partido Liberal, foi encontrada na mesa do assessor do general que está sob interrogatório, o assessor dele chamado Coronel Flávio Botelho Peregrino, uma pasta com o nome Memórias Importantes. Burros! E nessa pasta continha um esboço da denominada Operação 142. Quase todos os generais do Brasil foram obrigados a ouvir as minhas aulas. Pelo artigo 142, no caso de conflito de poderes do judiciário com o legislativo, do judiciário com o executivo, do legislativo com o executivo, 142 diz: quem tem que repor a lei e a ordem são as Forças Armadas. O que vale dizer, poderá acontecer com essas invasões permanentes de competência do Supremo Tribunal Federal nas funções legislativas e nas funções executivas, um dia se recorra àquele que o Constituinte colocou como poder moderador. Porra nenhuma! Esse documento aludia ao artigo 142 da Constituição e traçava uma estratégia de ofensivas contra o Supremo Tribunal Federal. Mencionava um decreto presidencial de ruptura com a normalidade democrática e falava em controle da narrativa midiática. O plano previa ações como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. E, no final, o documento estabelecia: Lula não sobe a rampa. Hoje é dia 18 de dezembro de 2022. Agora eu tenho certeza que o ladrão não sobe a rampa. Bom, eu até hoje continuo achando que bandido não sobe a rampa. Canalha! Esse foi arquivado numa pasta com esse nome Memória Importante. Os militares são organizados. Eu gostaria de saber do general se ele tem algo a dizer sobre esse documento. Essa eu quero ver. Por favor, general. O Peregrino, ele era um assessor meu. Em 50 metros. Tire o cu da reta e coloque no cu do assessor. Voltado basicamente para comunicação social, e ele fazia media training para mim e tudo mais. Ele nunca me apresentou esse documento. Produzir esse documento era parte das atribuições de um assessor de comunicação? Eu vi o documento, eu vi o esboço, aquele é um pedaço de papel com um desenho escrito. Eu vi quando eu tive acesso ao inquérito, mas o Peregrino nunca me apresentou aquilo, nem tocou no assunto. Mas ele era encarregado de fazer qualquer possibilidade de arguição que eu tivesse, ele me preparava para mídia training. Caô bonito, general, tá de parabéns. Não à toa. Eu estou preso, presidente. Eu sei que o senhor está. Eu que decretei. Legal. Mas voltando à inacreditável resposta do general... Não, peraí. Voltando à inacreditável resposta do general. Doutor, é o seguinte... Doutor. Estão preparados porque é bizarro mesmo. Eu fui para fora do Brasil, fiquei 9 meses numa área de combate numa brigada australiana defendendo a democracia. Eu sou um democrata. Caralho! Bom, pelo que a gente conseguiu apurar... Jornalista de alta performance. É sobre uma missão de paz no Timor-Leste. Braga Neto foi um observador ou coisa assim. Foda-se. Essa palavra golpe apareceu na mídia, né? Eu nunca tinha ouvido falar isso dentro do palácio. Então tudo bem. Com o presidente Bolsonaro, nem com ninguém. Então nunca ouvi falar, nunca participei de nada disso. Claro, porra, que os caras não iam chamar de golpe. O Bolsonaro até hoje fala em... hipóteses. Discutir hipóteses de dispositivo constitucional, isso não é crime. Os caras pensaram, será que tem um jeito legal da gente dar um golpe? Claro que não, porra! Há vários anos a militância bolsonarista vinha falando em intervenção militar constitucional ou coisa assim. Ou isso ou termos correlatos. A única manifestação bolsonarista que eu fui foi o 7 de setembro de 2022 em Brasília. E lá tinha faixas como: Presidente Bolsonaro, exigimos intervenção militar para desconstituir o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Aí, ó, intervenção militar. Pedimos que as Forças Armadas assumam o governo do Brasil, uma vez que não existe harmonia entre os poderes. Aí o fantasma do artigo 142. 7 de setembro de 2022, independência ou morte, intervenção militar ou comunismo. Aí, intervenção militar. Nós, brasileiros, autorizamos o senhor presidente Jair Messias Bolsonaro e as Forças Armadas do Brasil a demitir dos cargos de ministros do STF. E aí lista o nome de todos os ministros do STF, menos os indicados pelo Bolsonaro. Presidente Jair Bolsonaro, acione as Forças Armadas. Queremos destituição de todos os ministros do STF, criminalização do comunismo. Ó, o acione as Forças Armadas aí, fantasma do artigo 142. Intervenção cívico-militar com Bolsonaro no poder. Tem nem o que
dizer. Presidente Bolsonaro, acione as Forças Armadas, queremos a criminalização do socialismo/comunismo. E etc, etc, etc. Tanto se falava isso que aconteceu isso aqui, ó, na CNN no dia 2 de abril de 2024. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já formaram maioria sobre a tese de que uma possível intervenção militar não é contemplada pela Constituição. É o entendimento de que a Constituição Federal não prevê golpe. Porra, caralho, porra. Não tem golpe na Constituição. Não existe intervenção militar constitucional, ou seja, prevista em lei a garantia de que as Forças Armadas possam agir como um poder moderador. Poder moderador, poder moderador, poder moderador. O quanto vivemos em tempos estranhos que precisamos reafirmar o óbvio. Pra caralho! Porque a gente vê o avanço das investigações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, que tratam sobre a elaboração de uma trama golpista na reta final do governo de Jair Bolsonaro, em que, por muitas vezes, diversos juristas levaram ao ex-presidente, defenderam uma influência, uma interferência das Forças Armadas como poder moderadora, as Forças Armadas, dentro das 4 linhas da Constituição. É meu pau em sua mão. Algo que foi muito defendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Isso chegou a ser discutido nas reuniões de acordo com as investigações da Polícia Federal. E qual é a chance disso aqui que vai a seguir tá acontecendo agora? Os ministros Gilmar e Dino fizeram uma mesma sugestão, que além do entendimento, além da decisão, o Supremo Tribunal Federal notifique o Ministério da Defesa para que essa informação seja levada aos quartéis, às escolas militares, escolas de aperfeiçoamento, todo tipo de organização militar, para não ficar só como uma decisão da justiça, uma notícia de jornal, para que seja ensinado nessas instituições militares que não tem golpe na Constituição. A gente viu muito pós-eleições de 2022 como existe uma parcela da população, em parte formada por militares, que vive um mundo paralelo, uma outra realidade, em que ficaram de fato esperando 72 horas para alguma coisa acontecer e nada veio. Pois é, esse era o contexto. Volta pro depoimento. Agora quem pergunta é o advogado dele. O senhor, em algum momento, o senhor teve alguma discordância em relação ao general Fernando Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior? Não é discordância, eu não concordava. Não concordava, mas também não se lembra das mensagens esculhambando os dois. E se prepara porque fica delicioso agora. Só é uma questão de empatia. Eu passava todo dia de manhã, uma vez de manhã e uma vez de tarde, que o presidente, quando o pessoal fala que ele estava deprimido, ele estava chorando, depressivo em Mambucaba. Ele estava com aquela doença na perna. Tudo bem, graças a Deus, é uma eritixela, né? Era uma coisa muito feia, aquilo estava batendo muito o presidente e não conseguia curar. É uma eritixela, né? Tá sob controle, mas tá dando tudo certo. E eu achava que faltava da parte deles uma empatia maior para saber do presidente, dar uma atenção maior ao presidente. Às vezes que eu passava lá, eu perguntava, vieram aqui, não tinha essa informação. Eles não procuravam. E antes viviam procurando o presidente, era só isso. Era uma questão de empatia, de falta de empatia deles com o presidente naquele caso que ele estava abatido em virtude da doença que ele estava sofrendo. Segundo o general, faltou empatia. Tem que deixar de ser um país de maricas. Imagina, o Braga Neto realmente quer que a gente acredite que ele estava chateado com os comandantes pela forma como eles lidavam com o Bolsonaro. Não tem nada a ver com golpe, não. E temos generais dizendo que o Bolsonaro estava absolutamente destruído depois das eleições. E tudo isso vai estar nos anais do STF. Bom, mas ainda sobre o dia 8... Eu não esperava aquilo ali. Para mim, aquilo ali, porque as manifestações de direita são sempre manifestações ordeiras. Eu nunca vi manifestação de direita que não fosse ordeira. Eu não gosto de usar muito a palavra direita, eu prefiro conservadores, né? Mas os conservadores são ordeiros. Quando eu vi aquilo para mim me horrorizou. Aquilo ali para mim é vandalismo, né? O que houve ali para mim foi vandalismo. A estratégia de muitas das defesas é tentar reduzir a tentativa de golpe de Estado ao 8 de janeiro. E o 8 de janeiro foi um último espasmo do golpismo, pelo menos naquela época. E vale repetir sempre, golpismo que, se arrefeceu ali em 2023 por conta da violência do 8 de janeiro, continua bem vivo. Porque a gente está falando de possibilidade de força, de uso da força. A gente está falando de possibilidade de interferência direta entre os poderes. Eu tô falando fora das 4 linhas. Seria um golpe. Sim, aí vai ter que acontecer alguma coisa. Se você tiver uma maioria na Câmara e no Senado, você tem poderes absolutos. Por favor, abramos os olhos. O verdadeiro projeto da extrema-direita no Brasil para 2026 é a conquista do Senado. E acabou o depoimento do general, que é um bosta. Com isso, nós encerramos todos os interrogatórios.
Agradecer a cada um dos advogados pela tranquilidade, pela lhaneza que conseguimos imprimir nesses 2 dias. Dizer que eu cumpri a minha promessa. Amanhã todos vão poder tomar um belo brunch. É piada, é humor. Na quinta-feira, dia dos namorados, um belo jantar. E sexta, dia de Santo Antônio. Eu não sei se aqui fala quermesse ou festa junina, mas também foi bom. Tá bom. E assim acabou o depoimento de mais um general. Se o nosso governo falhar, errar demais, porque todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. E era pra gente encerrar, mas a gente tem novidade para além dos interrogatórios. E é tudo bem trapalhões, hein? No fim do episódio que teve o interrogatório do Cid, a gente incluiu uma matéria da Veja sobre o Cid, no qual dizia que ele estava usando uma conta de Instagram. Matéria curiosamente publicada ao fim do interrogatório do Cid. De forma discreta, estrategicamente discreta. E na matéria só falava que o interlocutor seria uma pessoa do círculo próximo ao Jair. Aí, dias depois, entra em cena o advogado do Marcelo Câmara, um tal de Eduardo Kuntz. Para com essa porra aí, meu irmão! O Eduardo Kuntz vai até o Supremo Tribunal Federal de segunda para terça-feira, isso acontece na madrugada, no finalzinho da noite de segunda-feira, apresenta uma ata notarial de 53 páginas mostrando que ele manteve entre 29 de janeiro e 13 de março de 2024 conversas com Mauro Cid por meio de um perfil no Instagram, @GabrielaR702, em que eles mantiveram conversas diárias nesse período. Um Instagram que foi criado de acordo com ele justamente para essa conversa e depois disso apresenta essa ata notarial com um documento intitulado Defesa Prévia ao Supremo na noite de segunda-feira, com o objetivo expresso de derrubar a delação premiada do tenente-coronel. Um grande capítulo da nossa série Advogados Malucos. Hoje no Discovery Channel. E deve ser a maior das maluquices, tanto que... O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prisão preventiva do coronel Marcelo Câmara por tentativa de obstruir a investigação sobre o golpe de Estado. Advogados Caguetas. Hoje. Na puta que te pariu. Qual o problema da relação entre os militares e os seus advogados de defesa, hein? Que delícia, cara! Medo e delírio. E o advogado jura que não foi ele que procurou o Cid. Então tudo bem. E Eduardo Kuntz diz: troquei mensagens, não fui eu que o procurei, porque Mauro Cid estava proibido na justiça de trocar mensagens por rede social. Então o advogado já se protege, dizendo: não fui eu que procurei. Mauro Cid me procurou e me falou muitas coisas, falamos por telefone, trocamos mensagens e ele desabafou muitas questões. Agora imagina aí um... É maconha essa porra? Não, que isso, chefe? Eu fumando? Que porra é essa aqui? Caralho, baseado voou e posou aceso na minha boca. E o melhor vem agora. Mauro Cid teria enviado uma selfie ao advogado para provar que era ele que estava usando esse perfil na rede social, porque o perfil não tinha o nome dele, tinha um outro nome, Gabriela R. Que maravilha. E não é só isso, os advogados do Bolsonaro se inspiraram no cliente. Sou ousado! E o Cid resolveu revelar uma coisa que até agora ele não tinha achado importante. O tenente-coronel Mauro Cid revelou detalhes à Polícia Federal sobre a pressão de advogados do ex-presidente Bolsonaro sobre seus familiares para tentar impedir o acordo de delação. O objetivo seria obstruir as investigações sobre o plano de golpe. Em depoimento, o Cid relatou vários episódios de abordagens dos advogados à esposa dele, Gabriela, a mãe, Agnes, e a uma das filhas, de 14 anos. A intenção era convencê-lo a trocar a equipe de defesa para não levar adiante a delação premiada. Segundo o tenente-coronel, essas ações foram feitas pelos advogados Fábio Weingarten e Paulo Cunha Bueno, que estavam formalmente constituídos na defesa de Bolsonaro. Sou ousado! E também por Eduardo Kuntz, que atuou em conjunto com esse grupo, apesar de estar constituído na defesa de outro réu, o coronel Marcelo Câmara, ex-assessor de Bolsonaro. Bom, se prendeu o Marcelo Câmara... E o Cid disse isso depois da acariação com o Braga Neto. E honestamente, foda-se a acariação, a gente não aguenta mais essa desgraça. Mas lembrando que a filha do Cid, que teria sido abordada, tem 14 anos de idade só, hein? É assustador, é coisa de cafajeste, de gente canalha. Assim, tem uma pressão em cima. A matéria do Diego Aguirre, assim, eu confesso que eu fiquei entre o espanto e a náusea lendo, porque ir pra cima de uma pré-adolescente de 14 anos, pressionar, não é que foi uma vez, foi uma coisa sistemática, foi
foi um assédio, um acoso sistemático em cima de uma menina, para pressionar ela para fazer o pai mudar, fazer ela pôr a mãe na linha para eles pressionarem aí a mãe, esposa do Cid, depois uma senhora de idade, coisa de gente que, assim, coisa que a gente nem vê na máfia, né? Assim, é assustador a audácia. E aí depois um dos advogados, a maioria aí se esconde, né? Como sempre, a hora que aperta desaparece, e o único que fala pela rede social dizendo que estão querendo criminalizar a advocacia. No caso foi o Weingarten que meteu essa aí. Pô, não pode fazer nada? Pô, o mundo tá muito chato. Não pode nem obstruir justiça e intimidar testemunha em paz, pô. E é só engraçado, porque os advogados achavam que tinham pego o Cid e um dos advogados vai preso. E aí os advogados do Jair, estão com o cu na mão. Andou na prancha. Cuidado que o Xandão vai te pegar. Aí agora eles vão ser ouvidos pelo maridão de Dona Vivi. O que eu lhe pergunto é, o Alexandre Moraes mandou, inclusive, a Polícia Federal ouvir esses dois personagens. No caso de evoluirmos para uma prisão preventiva, a decretação ou o mandado de prisão alvejaria apenas esses personagens ou também o Bolsonaro, que é ou seria beneficiário de uma eventual obstrução. E o general Paulo Sérgio soltou uma cartinha pública pedindo desculpas ao advogado de defesa. Foi mal, tava doidão. E tá bom, né? Vamos sair desse dia da marmota aí de interrogatório. Tamo preso que há 1 mês nessa merda. A gente não quer falar de interrogatório tão cedo. Vamos encerrar aqui uma sequência complicada. Se contar o depoimento do Freire Gomes, foram 9 episódios de interrogatório, umas 10 horas de alegria! Foram 7 episódios com o encontro dos réus com o cabeça de piroca. Puxa daí, Tabet. Porra, seu medo e delírio em Brasília, pô. Tchau pra vocês. Vem, pianinho. E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de César de Castro Rocha, Achismos TV, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Diogo Defante, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Band News FM, Compai Segundo, Parafernália, Poder 360, Rio Carnaval, Rede Globo, Guerreiros, Rádio, TV e Justiça, O Show de Luna, Midcast, CNN Brasil, TV Senado, Câmara dos Deputados, Luiz Diverso, Portal UAI, Cortesia, Folha de São Paulo, Magari Lorde, Foro de Teresina, Ed Mota, Nenho, Planeta Azul, Valem Bandeira, SBT News, Bruno Aleixo, Rádio Globo, Laila Brandão, O Grelo, DPF Tubes, Flow, TV Brasil, TV Câmara, Otávio Guedes, Jornalismo TV Cultura, TV Justiça, Jornalismo O Globo, Sinto Som, Zorra Total, Falha de Cobertura, TV Alerj, Joe Pass, Rony Von, Cidinho e Doca, Dom e Juan, Metrópolis, TV Câmara Distrital, Pedro Cardoso, Explica, Silvio Santos, Alexandra Ignatov, Futurama, Leandro Hassum Chaves, Auriverde Brasil, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, SATV, Cauê Moura, SBT Rio, Jorge Benjor, Igor Guimarães, Bahia Cast, Planeta de Livros, TV Quase, ICL Notícias, Guilherme Boulos, Pod Trash, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, Thiago Santinelli, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @Gui Frodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. A gente está acostumado a ouvir a frase de que a política é a arte do possível. E que o possível é aquilo que dá para fazer, né? Nós estamos vendo, é o que dá para fazer. Vou gerenciar a crise do capitalismo me considerando de esquerda, porque isso é o possível, é o que dá para fazer. No caso dos seres humanos, tem o possível. E o possível não é o que dá para fazer. O possível é definido como aquilo que nós podemos fazer, que é diferente do necessário, sobre o qual nós não temos poder, e é diferente do contingente que nos atinge. O possível é aquilo que nós podemos fazer. Então não é o que dá para fazer, é o que temos o poder de fazer. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do Pum. Lexotan
toma, não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura, cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Mas muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Um abraço. Deus proteja a todos.